E aí, pessoal, eu sou o Lucas. E eu sou a Bia. E você está no canal Filhos da Luz. Muito bem, muito bem. Estamos aí depois de um tempinho, eu acho. Um bom assim, tempo. De vídeo junto, né? De um tema específico. Quer dizer, tivemos alguns temas específicos, mas juntos aí, como a gente já fazia há algum tempo. Mas estamos aí e vamos manter. Se Deus quiser, vamos trazer, falar de algumas coisas importantes. E hoje você deve ter visto aí no título, a gente vai falar sobre o juízo de Deus, sobre as fases do juízo de Deus. Se você não está entendendo o que são fases do juízo, que bom que você está aqui, fica até o final, que a gente vai falar justamente sobre isso, ok? Muito bem. Então, evidentemente, o juízo de Deus, ele se divide em fases. 3 fases. A primeira fase é o juízo investigativo. A segunda fase é o juízo comprobatório. E a terceira fase é o juízo executivo. Todas essas 3 partes juntas formam aquilo que nós chamamos de juízo de Deus. O que são cada uma dessas fases? A gente vai falar brevemente a respeito delas. A gente vai ler um verso bíblico a respeito delas e conversar, fazer uma breve explicação de cada uma delas, ok? Então vamos lá. Você precisa se lembrar disso. O juízo de Deus é um todo dividido em 3 partes. A primeira parte é o juízo investigativo. E a respeito dessa primeira fase, a gente quer ler um verso com você. Daniel, capítulo 7, verso 10. A Bia vai fazer a leitura para a gente. E a Bíblia nos diz o seguinte: Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então, o foco para nós aqui nesse momento é esse finalzinho. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Quando você ouve a palavra tribunal, você lembra do quê? Juízo, certo? Do que se trata o juízo investigativo? O juízo investigativo é um juízo que acontece antes da volta de Jesus. Então, é um juízo que está acontecendo hoje. O que se trata esse juízo? É durante este período que Deus decidirá quem estará salvo e quem estará perdido. Então, é nessa fase do juízo que o destino de cada ser humano vai ser decidido. Então, o nome já diz muito, investigativo nos lembra investigação. Então, é um período de análise da vida individual de cada ser humano, por parte de Deus, né? É onde os destinos eternos serão selados. A vida individual dos indivíduos serão ali analisadas para ver quem aceitou Jesus, quem não aceitou, o destino de cada um. Então, isso acontece nesse juízo investigativo ou esse juízo de investigação. É nesse momento que os livros de registros de cada pessoa são abertos no céu para essa análise, para essa verificação, para essa investigação a respeito da vida de cada pessoa, inclusive da nossa. E esse juízo está acontecendo hoje. Ele acontece antes da volta de Jesus e vai acabar pouquinho antes da volta de Jesus. Então hoje nós vivemos nesse tempo antes da volta de Jesus. Ele está acontecendo hoje. Ele está acontecendo hoje. Essa investigação, essa análise a respeito dos indivíduos está acontecendo hoje. Essa é a primeira fase do juízo. A segunda fase do juízo, ela vem, evidentemente, depois da primeira. A primeira acaba pouco antes da volta de Jesus, e aí Jesus vai voltar. E depois que Jesus voltar, os salvos, aqueles que forem salvos, serão levados para o céu. E lá passarão um período de 1000 anos.
durante esses 1000 anos, esse milênio, vai acontecer a segunda fase do juízo, que é o juízo comprobatório. Durante esses 1000 anos, com os salvos lá no céu. Do que se trata esse juízo comprobatório? Vamos à Bíblia. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 6, verso 2. A Bíblia vai ler para a gente, então, 1 Coríntios 6, 2, a respeito do juízo comprobatório. A Bíblia nos diz o seguinte: Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Muito bem, então o comecinho do verso é interessante para nós aqui. Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo. Como assim? Juízo comprobatório. O que é o juízo comprobatório? Veja, o juízo comprobatório, que está sendo citado aqui em 1 Coríntios 6,2, não é um juízo onde será decidido quem vai estar salvo, quem não vai estar. Por quê? Porque isso vai acontecer em qual juízo? O investigativo, na primeira fase. A segunda fase é apenas um juízo de comprovação. É nesse período, é durante este juízo, esses 1000 anos, que os salvos que estarão no céu terão a oportunidade de comprovar por que alguns foram salvos, por que outros não foram salvos, por que os anjos, alguns anjos estarão ali no céu, por que outros não estarão mais. Então vai ser uma fase onde os salvos poderão compreender e entender as decisões que Deus tomou acerca da humanidade. Então, primeiro juízo, investigação. Quem está salvo e quem não está. Segundo juízo, quer dizer, é um juízo só, primeira fase, investigação. Segunda fase, comprovação. A gente vai entender o porquê que aconteceu da forma que aconteceu. Para não restarem mais dúvidas a respeito do amor, da bondade, da misericórdia, do caráter de Deus. Depois dos 1000 anos, depois da segunda fase do juízo, vem a terceira e última fase, que a gente chama de juízo executivo, ou juízo de execução. Do que se trata? Vamos à Bíblia. João, capítulo 5, verso 28 e verso 29. A Bíblia vai ler para a gente. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Aí está. O que se trata o juízo executivo ou de execução? É o momento em que Deus vai executar a sentença. Simples. Então veja, na primeira fase, Deus decide quem está salvo e quem não está. Na segunda fase, os que foram salvos vão poder entender por que muitos se salvaram e outros não se salvaram. Na terceira fase, os que não se salvaram receberão a sua sentença, a morte eterna. Então é uma sequência lógica. Primeiro você investiga, você entende e comprova, e por fim você executa. É só isso. Essa é a sequência que compõe um todo chamado juízo de Deus. Então hoje em dia nós estamos na primeira fase, que é a fase de investigação. Os nossos nomes estão passando por essa fase. Deus está decidindo os destinos de cada pessoa, inclusive de nós. Depois dessa fase, Jesus volta, vem o milênio, durante o milênio, comprovação. Depois do milênio, termina a segunda fase e vem a terceira, que é a hora de executar a sentença. Um ato estranho para Deus, onde ele terá que destruir aqueles que se apegaram ao pecado. Então, a gente espera que tenha ficado mais claro para você. Se não ficou, comenta ou nos procure para a gente poder continuar falando a respeito disso, mas guarde no seu coração. Deus é amor, Deus é justiça e Ele fará juízo, né? Então, você não precisa temer o juízo. Se você aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, toda a sua dívida perante Deus estará paga. Simples assim. Aceite-o como seu Senhor, como seu Salvador.
ande nos caminhos que ele te ensinou e te ensina, para que o juízo seja uma bênção para você e não um motivo de medo. Reflita nisso. Como você tem lidado ao saber, o que você sente ao saber que hoje o seu nome está passando pelo juízo de investigação. Pense nisso, medite a respeito disso. É isso? É isso. Muito bem, então continue lendo a Bíblia, estudando, estamos aqui para te ajudar nisso também. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Tamo junto. Um grande beijo para você.